Muito boa noite para todos que estão aqui conosco para mais uma quinta-feira, às 9h15, nos reunirmos em torno do nosso Evangelho no Lar online, que a proposta é incentivar o culto do nosso Evangelho nas nossas casas, né? Isso que nos abençoa tanto, que nos ilumina, que nos protege, que nos fortalece. E a gente sempre gratos a todos que estão aqui conosco, porque nos unimos todos em pensamentos, em bons sentimentos, e isso faz muito bem, né? A gente sempre lembra, né? Deixei até aqui passando aqui embaixo a água, quem quiser deixar sua aguinha aí, né? Para ela ser frutificada, que com certeza a espiritualidade amiga nos assessora, nos ampara e nos auxilia, que a gente possa se beneficiar desses bons fluidos. E hoje, né, nós estamos aqui com um Evangelho no Lar especial. Nós agora, hoje, vamos parar a nossa sequência, né, do nosso culto do Evangelho com os trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos, né, como estamos nas vésperas do Natal, prestigiar o grande aniversariante que é Jesus, né? O Natal com Jesus. Então, essa é a proposta da noite, né? E estamos aqui muito felizes, porque hoje o nosso convidado, né, abriu um espaço para a gente, o Victor Hugo, ele já esteve aqui conosco, mas é uma grande alegria, né? Assim como todos que estão aqui conosco, nós ficamos honrados e com muita alegria, mas ele está lá de Uberlândia, né? E cedendo o seu tempo para estar conosco. Victor Hugo, deixe o seu boa noite aí para todos. Fique à vontade. Boa noite, Bruno. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos e todas, encarnados e desencarnados. É uma alegria imensa, nas vésperas desse Natal, termos a oportunidade de fazermos o Evangelho no Lar. Que o Divino Amigo nos inspire, que seja Ele, que Ele a nos guiar o coração e o pensamento. Que assim seja. Bruno, meu amigo, deixe seu boa noite para nós. Hoje o Bruno, nós falando aqui, está de aparelho novo, hein, gente? Hoje ele está aqui, não vai ter falha, não vai ter nada. Ele está aqui, vai ser muito bem ouvido e visto. Seu boa noite, fica à vontade, Bruno. Boa noite ao Vitor Hugo, nosso convidado. Agradecemos a presença dele. Boa noite ao Daniel e a todos os amigos e amigas que nos seguem através da internet. Que possamos ter mais uma noite de reflexão e hoje especial para que a gente coração para o Mestre Jesus. Muito bem. Então, gente, nós vamos já iniciar. Vou colocar aqui na tela essa mensagem inicial antes de nós passarmos para a nossa prece. E hoje nós estamos trazendo aqui o capítulo 27, que está lá no livro Vozes do Grande Além, a Rogativa de Natal. Vou pedir para o Bruno fazer a leitura para nós. Vamos ler. A prece Vamos ler, inicial, Daniel. por favor. Sem falha. Então vamos. Senhor Jesus, quando chegaste à terra, através dos panos da manjedoura, aguardava-te a Escritura, como sendo a luz para os que jazem assentados nas trevas. E, em verdade, Senhor, as sombras dominavam o mundo inteiro. Sombras no trabalho em forma de escravidão. Sombras na justiça em forma de crueldade. Sombras no templo, em forma de fanatismo. Sombras na governança, em forma de tirania. Sombras na mente do povo, em forma de ignorância e de miséria. Pouco a pouco, no entanto, ao clarão de tua infinita bondade, quebraram-se as algemas da escravidão. Transformou-se a crueldade em apreciáveis direitos humanos. Transmudou-se o fanatismo em fé raciocinada. Converteu-se a tirania em administração, e gradualmente a ignorância e a miséria
vão recebendo o socorro da escola e da solidariedade. Entretanto, Senhor, ainda sobram trevas no amor, em forma de egoísmo. Egoísmo no lar, egoísmo no afeto, egoísmo na caridade, egoísmo na prestação de serviço, egoísmo na devoção. Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e ensina-nos a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns dos outros é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. Emmanuel. Pode fazer a Então prece, vamos fazer a prece então. Vamos fechar os nossos olhos, pensar no Cristo, nosso Mestre Jesus, e pedir a esse Mestre de amor e de paciência que tem estado conosco ao longo de milênios, procurando nos atrair para a sua messe de amor, para o trabalho da caridade, para o trabalho da autorrenovação. E hoje, Senhor, sentimos que estamos aceitando o teu convite. E estamos, Senhor, no esforço de corresponder a toda essa bondade, a toda essa paciência, a todo esse amor que a sua personalidade divina nos dirige continuamente. Mas mesmo assim, sentindo-nos ainda muito imperfeitos, Senhor, te pedimos que nos ampare, nos abençoe a todos nós que estamos participando hoje desse verdadeiro culto em memória aos teus ensinamentos eternos. Nos abençoe, Senhor, e nos ajude sempre. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Então, depois dessa rogativa de Natal do Emmanuel, dessa prece do Bruno, né? Todos já estamos aqui harmonizados. Vamos fazer aqui a leitura que nós trouxemos hoje, lá da Antologia Mediúnica do Natal, o capítulo 27. Meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É por isso que da manjedoura de simplicidade e alegria, há a cruz de renunciação das criaturas. Convida pescadores humildes ao seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção humana. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhando no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, o perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário de sua graça, coroado de claridades eternas. A fé e o otimismo do Cristo começaram na descida à estrebaria singela
singela e continuam até hoje amparando-nos e redimindo-nos dia a dia, assinalando assim os júbilos do Natal. Recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Emmanuel. Muito bem. Então, depois dessas leituras magníficas, né, que nos toca profundamente, já vamos convidar Vitor Hugo. Vitor Hugo, fique à vontade para a sua fala, suas reflexões, por favor. Vamos lá, né? Que o Divino Amigo possa nos abençoar o coração, o pensamento, para que alguma coisa a gente consiga trazer, alimentando-nos a intimidade de esperança, de paz, que Ele, mais do que nunca, tem autoridade para falar do Natal, que Ele possa nos abastecer a intimidade com a inspiração sagrada. E uma das questões tão interessantes que eu acho dessa fala de Emmanuel, meditando o Natal. Sempre quando a gente para pensar no Natal, talvez o nosso pensamento, o nosso coração vai, à medida que a gente vai refletindo, vai procurar, às vezes, aspectos. E, às vezes, no momento, a gente se fixa nesse detalhe, em outro instante, a gente se volta para outro detalhe. Emmanuel, ele poderia nos trago uma meditação acerca do Natal, pensando variadas coisas, mas nessa mensagem ele escolhe um ponto central. Se a gente olhar a Antologia Mediúnica do Natal, a gente tem diversas vozes que trouxeram mensagens belíssimas a respeito dessa data tão extraordinária para o nosso coração. Muitos pontos, muitas perspectivas foram, de certo modo, trabalhadas. Mas nessa daqui, e o que nos chama a atenção, eu acho que vai dar só um pouquinho de microfonia. Por causa do... Microfone, Bruno, desabilita, por favor. Isso, fica. É que eu fico bugado, né? A minha cabeça trava e eu não estou conseguindo falar. Desculpa. Mas o ponto que Emmanuel ele gostaria de trabalhar, e fica muito nítido nos 2 primeiros versos, nos 2 primeiros parágrafos dessa mensagem. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. É esse o elemento central. Ele vai trazer inúmeros exemplos de diversos corações que, de certo modo, encontraram o Cristo dentro de si e tomaram decisões, resoluções, procuraram avançar nessa direção luminosa do bem. Quando a gente pensa sobre o verbo meditar, e é interessante a gente pensar, né? Quando a gente lembra de Alcione, ela diz que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. É a partir dessa experiência integral que a nossa intimidade com o Evangelho ela vai se dando. Emmanuel aqui, ele parte do ponto de que todos nós conhecemos esse Natal.
que todos nós já ouvimos falar, que todos nós, de certo modo, já participamos de diversas maneiras dele. Mas ele chama-nos a atenção para ganhar profundidade, para que não seja raso, para que a gente comece a mergulhar nos significados. E um deles é entendermos o nascimento do Mestre, não simplesmente como um instante de alegria, porque a gente ia receber alguma coisa, porque, de certo modo, os nossos espíritos teriam a oportunidade de receber as bênçãos divinas, mas porque não só a gente confia no Cristo, mas igualmente ele confia em nós. Não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem a positiva confiança nos homens. O ponto central do Natal é: Jesus desceu porque ele confiava na criatura humana. Ele não desceu, né, para enfeitar o mundo. Não desceu para movimentar simplesmente a história. Veio porque, apesar de todas as circunstâncias difíceis que a criatura humana se encontrava, ele confiava na possibilidade de construção do bem maior. Ele confiava nos nossos corações, que apesar do estado de fragilidade, de ignorância, e aí a gente lembra da primeira mensagem rogativa do Natal, de Emmanuel, que ele vai, de uma forma muito incrível, ele vai falar de dois momentos. Antes do Cristo, a gente tinha escravidão, a gente tinha um fanatismo, muitas vezes, assim, estampado. A gente tinha um mal muito à vista no mundo. As leis eram muito cruéis, a forma de fazer justiça do homem, ela estava impregnada de violência. À nossa volta, o mal, ele imperava, ele ainda era o determinante, era o que guiava as pessoas. Mas depois da vinda do Cristo surge uma nova circunstância. O mal, paulatinamente, ao nosso redor, ele vem sendo trabalhado. De modo que ele ainda permanece no egoísmo, ele ainda permanece nas imperfeições que a gente traz dentro de nós. Mas da extensão externa que ele tinha, ele vem sendo reduzido de proporção, porque a gente vai se tornando mais consciente. Já não são mais os impulsos, todos aquela forma de agir animal. A gente já começa a refletir mais, ponderar mais. Fruto do quê? Desse grande start, que de certo modo Cristo iniciara com a sua encarnação em nossos espíritos. É porque a gente tem jeito, é porque vai dar certo, que de certo modo a sua encarnação se dera nesse clima tão feliz, porque os espíritos, quando a gente vai observar os bastidores do nascimento do Mestre, era uma hora extraordinária, alegria das entidades angélicas que visitavam, naquele instante ímpar que Jesus se prontificara ao testemunho. Simples, sem pedir, sem exigir-nos qualquer condições. Aceitara-nos, não como quem que quando chega a visita na nossa casa, a gente vira uma atenção danada. Jesus nasceu depois de 30 anos que a gente começou a se preocupar com ele e alguma coisa para ofertá-lo. Mas ainda, por exemplo, o símbolo de Marta, irmã de Maria, ainda predomina. Cristo espera um pouco da atenção, quando muitas vezes a gente na recepção, na hospedagem dele dentro da nossa alma, por vezes a gente se encontra tão desatencioso, atento a tanta exterioridade, esquecendo da essência, desse compromisso fundamental. Essa descida de Jesus, de forma tão singela, tão pura, tão cristalina, ela é um feito espiritual, é um rasgo diante da história humana, porque a comunhão dos céus com a terra naquele momento se dera. A questão não era se o destino da terra iria chegar, né? O que iria acontecer com a criatura humana. Será que daria certo ou não daria? A
A questão não é sim e não. A questão seria o tempo. Porque esse movimento, ele foi iniciado. E palmo a palmo tem uma mensagem muito belíssima de Emmanuel, que ele vai comentar uma frase de um espírito, de uma situação mais difícil, é que ele diz assim: que temos nós contigo, ó Cristo de Deus? E aí Emmanuel vai dizer que apesar do Cristo não mais estar presente, a sua ação sobre o mundo continua. E Emmanuel aqui, nesse Meditando o Natal, nos chama para que ainda mais essas vozes natalinas ecoem em nós, porque representa esse momento necessário, onde a gente vai como que ajustando o mundo interior para criar essa ambiência simples, em que o Cristo, não exigindo nada, acolhe-nos as nossas possibilidades. Não exige de Simão Pedro, por exemplo, uma condição mais alta do que possuía, mas compreende-lhes as disposições morais. De tal modo diz: vem que eu te farei um pescador de homens. Ou seja, eu conheço as suas bases. E a partir do que você pode oferecer, eu vou te conduzir para onde a vida pode te levar. Então, esses são pontos, né? Acho que essa essência da mensagem é algo muito vivo para a gente lembrar, para a gente meditar nesse Natal. O Cristo veio porque definitivamente Ele confia piamente em nós. Não só a gente nele, de tal modo na condução da terra, mas Ele também confia nesse potencial que a gente traz no coração. Passo para vocês aí para a gente construir junto. Nossa, Vitor, realmente, é que você fala agora, isso é algo que a gente tem que ter realmente sempre à nossa mente. Jesus confia em nós, né? O Emmanuel traz aqui nessa mensagem, tem outras tantas mensagens, e ele sempre nos traz isso. Jesus confia em nós. Jesus nos aguarda, né? E ele nos deixou o caminho e continua nos guiando, né? Então, a fé que ele tem em nós, realmente ela é firme, ela é grandiosa, muito grandiosa. Apesar de todas as nossas imperfeições, das nossas fraquezas, mas é uma fé assim, muito grandiosa e um amor imensurável, né? E aí, eu lendo, né, essa mensagem, esses exemplos que o Emmanuel traz, né, de cada um desses personagens que nós temos dentro do Evangelho, eu vejo assim, na minha visão muito modesta, eu vejo cada um deles, eles apresentam imperfeições que nós temos, né? Então ele começa lá, Maria Madalena, o que a Maria Madalena pode representar? Representa a nossa busca pelas questões do prazer sensitivo, da projeção social, né? A beleza corporal. E a gente busca isso, né? Muitas vezes. O Zaqueu, que ele cita, né? Representa o quê? Nossa busca também pela posse material, pela posse efêmera, do supérfluo, o conforto excessivo, que a gente também busca. O Pedro, quando nega, nós temos os nossos momentos de negação, de omissão, perante o quê? Perante oportunidades que nós temos de agirmos no bem para com o próximo, né? Nos deixamos levar, não, isso não posso fazer, mas agora não dá, né? Eu acabo negando, me omitindo também. O Saulo, ele também pode representar, às vezes, as nossas intolerâncias, né? Sensação de superioridade perante o próximo, isso até em relação a cultos religiosos ou não, mas aquela posição orgulhosa, né, nossa, muitas vezes que a gente acaba fazendo. O Tomé, a dúvida do Tomé também, né, anotei aqui, representa o quê? Também podemos representar a nossa falta de fé em Deus, principalmente naqueles momentos de situações difíceis, dolorosas, né?
obstáculos que a gente enfrenta, que a gente fala, será que tem alguém olhando por mim? Será que Deus está me vendo? Então, a dúvida, né? Então, eu vi nesses personagens e tantos outros, eles representam cada um de nós também, né? Uns em tal área, outros em outra área, mas, resumidamente, bem que você bem disse aí, nosso mergulho na carne, e a gente foca tanto essas questões, porque a gente ainda tem um orgulho ainda muito exacerbado, e a gente esquece que somos espíritos, né? E Jesus sabe que somos espíritos, sabe que nós vamos evoluir, mas ele respeita os nossos passos. Agora, eu creio que nessas buscas aqui, que a gente citou aqui rapidamente, desses exemplos, todas têm algo em comum. Isso vale para nós. O que eu vejo? Elas geram algo em nós que a gente traduz como vazio interior, o vazio da alma. Porque a gente busca todos esses exemplos dados aqui, cada um de nós buscamos, e nos cansamos. Pode ser agora, pode ser depois, pode ser no retorno ao plano espiritual, pode ser durante várias encarnações, mas um momento, esse vazio da alma vai nos compelir e vai realmente nos empurrar para o espírito. Aí sim, eu acho que aí, como esses exemplos, Jesus nasce no nosso coração, né? Ele realmente nasce porque aí eu começo, né, como Emmanuel fala, o pensamento, a palavra, a atitude começam a seguir novos rumos que antes a gente não experimentava ou não dava opção ou oportunidade de nós seguirmos. Aí começa realmente a ele nascer em nós. E eu anotei que aquela frase do Paulo, né, que nós todos conhecemos, né? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Está lá em Gálatas, né? 2, versículo 20. E isso realmente é gradual. Todos nós aqui, se fizermos uma olhada para nossas vidas individualmente, estamos trilhando os caminhos com Jesus. Muito lentamente, né? Muito ainda gradualmente, mas essa vivência do Cristo, ela vai aos poucos nos irradiando, nos serenando, e a gente vai naturalmente diminuindo aquelas buscas que a gente sabe que não eram tão necessárias. A gente passava do que era necessário. E a gente começa realmente a buscar o essencial, que é o Espírito. Então, eu acho que o Natal com Jesus, né, é esse nascimento dele em nós, em nossos corações. E ele está sempre aguardando esse nascimento, porque a partir daí a gente vai poder conviver, né, verdadeiramente com Jesus. É muito grandioso, né, essa fala de Emmanuel, e são muitas reflexões, né? A gente ficaria aqui falando, mas eu vou passar aqui para o Bruno, né? Passar para o Bruno falar um pouquinho agora, Bruno. Fica à vontade aí para a gente continuar. Então, vamos comentar um pouquinho aqui. Já foi explicado para nós que o nosso determinismo é o progresso, a evolução, e que todos nós vamos chegar um dia à condição de espírito puro, de espírito mais elevado. Mas, nesse caminho, existem alguns empecilhos. E um deles, que também já foi mencionado, é o orgulho. O orgulho é uma das chagas da humanidade. E ele atrapalha esse nascimento de Jesus em nossos corações. Vamos imaginar aqui a nossa terra, né? Nos inícios, nós éramos espíritos simples, ignorantes, e fomos progredindo de acordo com a lei do progresso. Deus foi providenciando as situações e as maneiras para que a gente evoluísse. E chegamos a um ponto que nós começamos a tomar a autoconsciência, né? Descobrimos que nós existimos e surgiu a dúvida: para que nós existimos? Para que esta vida? Para que esse trecho de existência e depois vem a morte? Qual o sentido disso? E Jesus, sentindo que
a humanidade estava preparada, determinou que o seu maior enviado viesse à Terra e trouxesse para nós o sentido da existência. Então, o Mestre Jesus veio ter com a humanidade. E aquele encontro das pessoas com Jesus foi tão maravilhoso, tão intenso, que as pessoas se sentiram tão importantes, né, tão grandiosas, né, tão especiais, que neste momento o orgulho aproveitou e entrou rapidamente em nossos corações. Mas o orgulho ficou lá, escondidinho dentro do nosso coração, mas percebeu que Jesus persistia, que Jesus não ia desistir de nascer em nossos corações. Aí o orgulho pensou assim: então eu vou incentivar esse sentimento nas pessoas para que eu me fortaleça. Então, primeiro ele disse para a humanidade: olha, a Terra é o centro do universo. Tudo gira em torno da Terra. Tão importante nós somos. Então, o Sol, as estrelas, tudo está girando em redor do nosso planeta, porque nós somos os mais importantes. Mas aí, Jesus convocou a ciência. E a ciência mostrou para nós, seres humanos, que somos apenas uma poeirinha nos abismos do infinito, onde vivem bilhões de planetas, de estrelas, de cometas. Então a Terra deixou de ser o centro do universo. Mas o orgulho é persistente, e aí ele resolveu convocar a humanidade a se orgulhar de outra maneira. Ele disse para nós humanos: nós somos o centro da criação. Deus criou a espécie humana de maneira especial e tudo está aí para nos servir. Jesus novamente, né, convocou a ciência e os cientistas demonstraram para nós que somos uma espécie na Terra, mas que dependemos de todas as outras. As plantas nos dão os alimentos, o oxigênio, né? Os animais nos fornecem o alimento, já forneceram a roupa para proteger do frio, e aí nós compreendemos que não somos o centro da criação divina, e, na verdade, dependemos dos outros seres. Mas o orgulho não desistiu e disse para os seres humanos: olha, vocês são os seres mais inteligentes da Terra, são os animais racionais, são inventivos, criativos, inteligentes, e só vocês, na criação toda, têm essa característica. Mais uma vez, Jesus chama a ciência, né, e os psicólogos, os psiquiatras nos mostram que por trás da nossa razão existe uma força enorme que se chama inconsciente e que muitas vezes nos dirige sem que nós tenhamos noção dos comportamentos e das emoções que estamos vivenciando, né? É o inconsciente. Aí, desta vez, o orgulho não venceu mais. Então, ele saiu do nosso coração e disse a Jesus que mostrasse à humanidade o verdadeiro sentido de existir. E agora, despreparado pelo orgulho, né? O orgulho foi embora, o mestre veio à Terra, conviveu conosco, deixando em cada um de nós, no nosso coração, a sua marca de luz. Mas muitos não compreenderam, e Jesus, mestre de amor, deixou-se levar para a cruz, para depois de 3 dias voltar, demonstrando a imortalidade e que o amor vence sempre. Estamos agora no Natal, então, novamente pensamos em deixar Jesus nascer em nossos corações. Mas ele pede muito, pede todo o nosso coração, todo o nosso sentimento,
para que o seu amor, que é infinito, possa ocupar o nosso sentimento, o nosso pensamento e o nosso agir. O apóstolo Paulo compreendeu e assim fez, e logo entendeu que sem o amor nada tem significado. E realmente, para preencher a vida eterna, só o amor tem bastante força. Então, esse é o sentido da vida, né? Que o nosso Natal seja de Jesus. Que o nosso Natal seja de Jesus. Ele nos convida para uma festa que se chama caridade, o amor em ação. Acho que eu vou repetir, porque precisa repetir, Daniel. Está ouvindo direitinho. Está ouvindo? Jesus nos convida para uma festa que se chama caridade, o amor em ação. Qual o endereço? O endereço é alguém próximo a nós. Um animalzinho faminto, uma plantinha que pede água e, principalmente, um planeta que pede para ser de regeneração. Então, essa era a minha contribuição. Muito bem, Bruno. Obrigado pela paciência. Olha, nós que agradecemos. E você falou, né, amor. Quando a gente fala amor, a gente se liga a Jesus, né? Não tem como desvincular. E antes de voltar para o Vitor aqui, para ele dar algumas considerações dele, eu estava lendo outro dia, eu vou dever o livro, que eu anotei, mas não estou com o papel aqui. Mas tem uma frase de Emmanuel que é mais ou menos assim: a sabedoria forma os caminhos, mas somente o amor ilumina o caminho. Então, são aquelas duas asas, né? A sabedoria e o amor precisam andar de mãos dadas, né? E Jesus veio para nos mostrar verdadeiramente isso, nos ensinar, né? Vitor, fica à vontade, ainda temos tempo. Gente, antes do Vitor continuar, hoje nós tivemos, eu esqueci de falar, nós já atrasamos 5 minutinhos para entrar, porque teve aqui um problema de internet, mas graças a Deus tudo resolveu. Vocês desculpem o início que atrasou um pouquinho, tá bom? Vitor, tamo aí. Apenas ressaltar, né, um último detalhe dessa mensagem de Emmanuel, porque ele cita nela o velho Simeão. Ele cita o velho Simeão. E o Simeão, ele tinha alguma coisa, ele tinha como que um anseio consigo mesmo. Ele só iria desencarnar o dia que ele tivesse contato com o Messias, com o Salvador, aqueles que eles aguardavam tanto. E essa promessa foi lançada. E é curioso, porque Maria estava no templo com Jesus, pequenininho, bebê de tudo. E nessa hora, né, como que a vida organiza as coisas, ele vai ter a oportunidade de pegar Jesus no colo. E é um momento muito especial, porque ele sente uma alegria infinita, é uma emoção extraordinária, e ele começa a conversar com a criança. Era um bebê, sim, não tinha linguagem verbal, tal qual compreendemos. Jesus era uma criança. E algo muito interessante acontece, porque ele começa a fazer perguntas, né, como a vislumbrar o que aconteceria, e os príncipes, as pessoas de poder, com quem ele trabalharia, o que ele faria, como que seria o projeto e tudo mais. Ele começa a cultivar uma ansiedade para entender. Por que tão simples, tão pequenino? E diante de tamanhas indagações, de repente ele sente o menininho, o bebê Jesus, bater no coração dele, com a mãozinha, bater
no coração dele. Como se, e aí Humberto de Campos narra, que naquele momento Simeão entendeu que apesar de todas as expectativas, todos os questionamentos, as ansiedades, perspectivas, existia um propósito maior, que era o coração. Esse era o grande objetivo. Então, não por acaso, Emmanuel cita ele aqui, porque diante de toda uma vida, de toda uma peleja, era o grande sonho alcançar esse momento que ele divisasse o nascimento do Cristo, que ele estivesse com o Divino Messias. Tal qual também é a nossa jornada. O Cristo representa a terra prometida das nossas vidas. Nós somos chamados a sair do Egito da escravidão, da estreiteza da materialidade em busca da luz divina. E fazer esse esforço por alcançar a promessa dessa conquista celeste é o grande anseio, mas que para tanto teremos condições desse encontro definitivo não fora, mas dentro. O grande anseio, a grande realização suprema da vida é ter paz, estar com a consciência tranquila. Não existe momento de encontro com Cristo mais vivo do que esse. E nessa hora estaremos acolhendo Jesus nos braços, percebendo a verdade divina crescendo em nós, na consciência tranquila. Obrigado pela paciência, misericórdia, que Deus nos abençoe. Poxa, Vitor, essa fala sua é realmente essa parte final, né, que Emmanuel nos traz, e você reavivou, né, sobre a ótica de Humberto de Campos, é maravilhoso, né? Aquele toque da criança no coração, Jesus tocando o coração do velho Simeão. E nessa parte final do texto de Emmanuel, né, ele reacende isso em nós e ele deixa o caminho para nós, né? Para nós podermos ter aquela sensação que Simeão tinha, que com certeza ele carregava ali uma consciência tranquila de ter se esforçado o máximo que pôde naquela encarnação dele, e ele ali coroava, né? Naquele privilégio de segurar no colo aquele menino, Jesus, né? Fisicamente falando, mas muito além disso, ele sentia, né? Toda aquela luminosidade espiritual que estava ali diante dele. E o Emmanuel deixa bem claro, né? Aprendamos, trabalhemos e sirvamos. São os três caminhos, né? Primeiro, a humildade, para a gente reconhecer que a gente precisa aprender, né? Segundo, o trabalho, que é o único caminho para que a gente evolua, né? Intelecto e moralmente. E sirvamos, que é a concretização, a prática da humildade, né? Servir. E aí sim ele fala até que um dia aconteça, né? Qual o velho Simeão, possamos exclamar ante a presença de Deus: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. E se a gente, como nós estamos sendo convidados por Jesus para trilhar esse caminho, para que ele verdadeiramente nasça dentro dos nossos corações e na nossa vida, é o caminho para que quando a gente retornar para a parte espiritual, a gente se depare conosco mesmo, como você bem disse, com a consciência em paz, né? Com a consciência tranquila. Sabemos que ainda devedores, porque temos débitos ainda, que a gente ainda não consegue dar muita conta, mas que a gente volte o melhor possível, né? Aproveitando todas as oportunidades, aproveitando os momentos e começando em nosso lar, né? Daí nós estamos aqui nesse Evangelho no Lar, que é onde a gente tem a maior necessidade perante aqueles que nós estamos reencarnados junto, nesse núcleo familiar, com as nossas dívidas, com aquelas nossas afinidades, com as diferenças, mas que é onde a gente vai poder crescer e favorecer o crescimento do próximo. Então, que a gente se lembre, né, desses três verbos que Emmanuel deixa, né? Aprender, trabalhar e servir, para que a gente volte para a parte espiritual com essa paz de consciência
similar, né, a esse exemplo do Simeão, quando toca ali Jesus, o nosso grande Salvador, o nosso maior irmão, o nosso guia. Eu acho que o Bruno está com uma dificuldadezinha ali para entrar, mas nós estamos tranquilos aqui. E eu estou aqui, né, com bastante amigos, né? E aí eu lembro que aqui alguém colocou a Eliane, né? Confiar, ter fé de que o ser humano tem coisas boas, apesar das fraquezas. Todos temos virtudes e muitas vezes estão adormecidas. Então é preciso desabrochar. Então, é a confiança de Jesus em nós, que nós estamos comentando, né? Ele confia porque sabe das nossas fraquezas, mas sabe que nós também temos virtudes. Foram angariadas por nós pelo nosso sacrifício, pelo nosso esforço, nas diversas encarnações que passamos, né, Eliane? E a sua contribuição é muito boa. Vitor, quer comentar algo? Não, é isso aí mesmo. Tá tudo certo. Olha aí. A Mara colocou aqui, ó, Jesus confia em nós porque já passou por tudo que passamos e sabe que, como ele, chegaremos à condição de espírito puro. Isso é consolador, mas, ao mesmo tempo, nos traz a grande responsabilidade, né? Sabemos que chegaremos lá, mas precisamos trilhar o caminho, né? Não estaremos sozinhos, mas o esforço tem que partir sempre de nós, né? Então, consola, mas também nos chama, né? À responsabilidade, ao trabalho no bem. E eu queria aqui, eu anotei aqui, já que tem um tempinho aí, tá tranquilo, né? O Bruno, eu estou pegando o espaço do Bruno aqui, ele não conseguiu entrar. Aqui no Emmanuel, né, na leitura que nós tivemos, ele nos traz, desde a vinda de Jesus, como a humanidade vem mudando, e o Vitor tocou nisso também na primeira fala dele, né? Porque, a partir de Jesus, esse amor que ele veio irradiar e praticar, ele influenciou toda a humanidade, nos vários aspectos. Eu vi que Emmanuel cita alguns exemplos, né? Da escravidão, fomos para os direitos humanos. Sabemos que ainda temos muito que melhorar, mas estamos caminhando, né? Do fanatismo religioso foi para a fé raciocinada. Olha quanta coisa, né, que a gente vem caminhando. Da tirania veio a administração pública, né? Aí temos a democracia, o voto, a administração. Então, não era aquela... Lógico, ainda temos, né, no nosso planeta aspectos de tirania, mas, de uma forma geral, está sendo encaminhado. Tudo isso, a partir de Jesus, foi cada vez mais se dirigindo, nesse sentido. A ignorância e a miséria. Estamos na escola e na solidariedade. Quantas campanhas de solidariedade, né? Quantos acesso ao estudo, à escola. E aí, Vitor, eu lembro que, lendo isso aqui, teve uma vez que eu li o livro Jesus e Nós. Lá tem uma entrevista do Chico, na época, para o programa que tinha da Hebe Camargo, já desencarnada. Tem no YouTube isso e tem também no livro. Quem quiser, né, pode buscar lá, Jesus e Nós. E o Chico pergunta-se a ele sobre as mudanças do mundo, né, em relação, decorrente de Jesus. Ele fala justamente esse caminho aí, a melhoria gradual das instituições, da humanidade, e essa melhoria moral, né? Então, ele reflete exatamente isso que o Emmanuel fala, ele vai dando exemplos, né? Como o Emmanuel nos deu aqui também, dessa melhoria. Então, a gente às vezes se mergulha em tanto pessimismo, né? Em tantas questões, a gente fica cego e não vê o quanto nós, individual e coletivamente, estamos progredindo em humanidade. O Bruno voltou. Bruno, temos aqui um minutinho que eu comi aqui, só falo um pouquinho. Pode dar mais algumas considerações, que nós estamos com um tempinho aqui. Está nos ouvindo? Está sem a sua voz, Bruno. Ficou mudo. Estou vendo, mas você não tá tendo áudio. Apesar de estar habilitado. Aí acho que é o computador. Não, agora desabilitou. Aí, está habilitado.
Mas não sei se é seu plug aí, o som aí do microfone não está captando. Ó, então tá bom. Não vai ter como, Bruno. Vamos ter que. Muito bem, gente. Olha, Vitor, mais alguma consideração? Alguma fala final? Não, Já é estamos isso caminhando. mesmo. Isso aí? Bom, então a gente já vai caminhando para o final, agradecendo muito ao Vitor, né, mais uma vez, pela presença. Vitor, agradeço sempre aí aos contatos que a gente sempre fez aí com a sua mãe, a Abadia, com a Mica, que na última vez aí falou com a gente, e sempre grato ao nosso amigo aí, o Gustavo Silveira, né? Que ele, na época, ele que deu o contato. Aliás, o Gustavo vai estar com a gente em fevereiro, se Deus quiser, aqui no Evangelho. Então, leva o nosso abraço para todos os seus, que vocês também tenham um Natal de paz, de harmonia, de união, de fraternidade, que é o que Jesus quer de cada um de nós. Leva o abraço de todos nós aqui, do Ivon Costa, de todos que estão aqui na internet, né? Se sinta abraçado aí em boas vibrações. E a gente agradece também sempre aqui a todos que tiveram, não tem como listar todos, mas a gente sempre fala aqui, né? A Paula Duarte, a Maria Diná, o Cosme, a Clau, a Lourdes Marinho, a Gisele Freitas, a Raquel, o Éder Davanzo, a Ivana, a Edilene Rodrigues Calisto, a Rosimar, a Rosa Falcão e tantos outros que estiveram conosco. Muito obrigado pela presença, pelas boas vibrações que com certeza todos nós aqui captamos, né? E agora nós vamos passar para a nossa prece. A gente vai convidar o Vitor para fazer a nossa prece final. Vitor, eu vou só colocar aqui um pequeno vídeo, aí eu peço só para você, na hora que eu colocar o vídeo, habilitar o seu microfone, por favor. Gente, então vamos pensar em Jesus, vamos mentalizar o nosso Mestre, vamos nos unir mais ainda às nossas vibrações em prol e em torno da nossa prece. Oi, Vitor. Você vai colocar o vídeo? Eu coloquei, não apareceu para você, não? Agora apareceu. Ah, então eu vou colocar aqui. Vamos lá. Ok. Vamos orar. Vamos orar, meus amados irmãozinhos, irmãozinhas, agradecendo de todo o coração a possibilidade imensa que temos de aprendermos juntos. Em relação ao Divino Amigo, que é a luz dos nossos passos, o pão que nos nutre o coração, as nossas palavras serão sempre tão poucas diante da extensão do amor com que nos cobriu a alma. Ainda hoje, as vibrações da hora festiva, a manjedoura qual palco de imensa luz, representa, portanto, o campo, as bases introdutórias, iniciais, o grande alicerce dessa obra divina. Os pastores, os magos, Maria e José, aquela cena benfeitora é um hino de alegrias infinitas que pouco a pouco temos compreendido na nossa vida. Que os bons espíritos nos fortaleçam para que tenhamos nós o Natal divino e luminoso, abençoando outros tantos corações, compartilhando essa emoção sagrada de estarmos juntos no caminho do bem. Obrigado, Mestre, que assim seja.
Que assim seja, graças a Deus. Um Natal de paz e harmonia para todos e até a nossa próxima quinta-feira, se Deus quiser, com o nosso Evangelho no Lar Online. Boa noite, Vitor. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos que estão conosco. Fique com Deus.